Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje a nossa aula nós vamos falar sobre resolução de equações do segundo grau completas. Na última aula, a gente trabalhou com as equações incompletas. E hoje eu vou trazer dois métodos de resoluções para vocês, porque tem mais que dois, tá? Mas a prof preferiu dividir. Na nossa apostila está trazendo três métodos seguidos. Só que eu acho importante a gente trabalhar esses dois primeiros, tá? Que não são tão conhecidos assim, que geralmente a gente usa a fórmula resolutiva ou a fórmula de Bhaskara. Mas antes de entrar na fórmula de Bhaskara, né, propriamente dita, que é mais agora a gente chama de fórmula resolutiva de equação de segundo grau, a gente vai falar sobre esses dois métodos, que depois vocês vão ver que tem uma relação com a fórmula resolutiva. Então, gente, nós vamos falar sobre as equações completas. Lembrando que uma equação de segundo grau, para ela ser completa, ela tem que estar no formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E os coeficientes a tem que ser diferente de zero, o b e o c também tem que ser diferente de zero, ok? Então, a prof trouxe aqui alguns exemplos para vocês de equações completas. Então, x ao quadrado mais 18x menos 15 igual a zero. 3x ao quadrado menos 2 terços de x menos 12 igual a zero, tá? Então, os métodos que a gente vai trabalhar vão ser os métodos da fatoração e de completar quadrados. Eu trouxe aqui para vocês, ó, que existem três métodos principais, que é o da fatoração, completar quadrados e a fórmula resolutiva. Que para muita gente, quando fala assim de equação de segundo grau, todo mundo fica descabelado, porque acha que é uma coisa muito complicada. Na verdade, não é nada tão complicado assim, tá? É uma receitinha que a gente segue de bolo para fazer a fórmula resolutiva, que é a fórmula de Bhaskara, que o povo morre de medo, né? Fala que é muito difícil. Vocês vão ver que, na verdade, não é tão complicado como fala, ok? Eu acho que tem alguém chamando ali, né, Rian? Não, prof, não é ninguém. Não? Aqui, deixa eu dar uma olhadinha lá. Rian, meu microfone tá ligado? Pá, Tá, achei que tinha desligado. Então, gente, na aula de hoje, como a gente já falou, nós vamos falar então sobre o método da fatoração e o método de completar quadrados na resolução de equações de segundo grau completa. Lembrando, completa tem que ter os três coeficientes. Como a gente sabe, o A nunca pode ser igual a zero, senão a gente não tem equação de segundo grau. Então, o que muda aqui? Que a gente tem que ter o B e tem que ter o C também, diferente do zero. Então, o primeiro método que a gente vai falar é o método da fatoração. E para a gente trabalhar esse método da fatoração, nós temos que recordar um conceito que a gente aprendeu lá no 8º ano. São os polinômios, os produtos notáveis, tá? Essencialmente, os produtos notáveis que geram os trinômios quadrados perfeitos, que era o quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos. A prof trouxe aqui para vocês lembrarem. Então, o que é o quadrado da soma de dois termos? A gente tem dois números somando, né? No caso, x mais y, elevado ao quadrado. Ou seja, é ele vezes ele mesmo. X mais y vezes x mais y. E a multiplicação desse produto aqui gera o que a gente chama de trinômio quadrado perfeito, tá? Lembra lá do trinômio quadrado perfeito? Quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quando a gente tem a diferença, que é quando tem o menos, o que muda de um desenvolvimento para o outro é simplesmente o sinal aqui, ó, da operação entre o primeiro e o segundo termo do trinômio, que vai ficar negativo, tá? Então, para que a gente possa usar esse método da fatoração, a gente tem que saber bem sobre esses dois produtos notáveis aqui, sobre esses trinômios quadrados perfeitos, ok? Então, vamos lá. Então, um trinômio quadrado perfeito, ele representa, o ano passado a prof mostrou para vocês geometricamente, que esse trinômio, ele representa a área de um quadrado, certo? Portanto, se é quadrado perfeito, né, é a área de um quadrado. Significa que esse número também, ele pode ser extraído dele a raiz quadrada, tá? Então, nós vamos trabalhar nesse sentido aí, na resolução. Então, vamos lá para um primeiro exemplo que a prof trouxe aqui.
Então, vamos determinar as raízes de x ao quadrado menos 14x mais 49 igual a zero. Então, se vocês observarem aqui, gente, o nosso primeiro membro da equação, lembrando que a equação é dividida em dois membros, né? Antes do igual, primeiro membro, e depois do igual, segundo membro, tá? Então, se vocês observarem o primeiro membro da nossa equação, a gente tem aqui um trinômio quadrado perfeito. Nós podemos verificar isso. Quando que um trinômio é um quadrado perfeito? Quando o primeiro termo tem raiz quadrada, qual que é a raiz quadrada de x ao quadrado? X. E o terceiro termo do trinômio também tem raiz quadrada. Qual que é a raiz quadrada de 49? 7. E para a gente verificar se realmente se trata de um trinômio quadrado perfeito, a gente tem que observar se o segundo termo que forma esse trinômio é duas vezes a raiz do primeiro pela raiz do terceiro. Então, duas vezes x, 2x. 2x vezes 7, 14x. Então, a gente fecha o trinômio, complementa o trinômio com esse 14x, que é o produto, ó. Da onde você tirou isso, prof? Da regrinha, ó. Duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo. Então, é o nosso termo central aqui do trinômio, que é gerado a partir da multiplicação da raiz desse pela raiz desse, tá? E como a gente tem o menos aqui, então a gente vai ter o quê? O quadrado da diferença de dois termos, tá? E isso aí é igual a x menos 7 elevado ao quadrado igual a zero. Então, a gente fez o que aqui, gente? A gente fez a fatoração do trinômio quadrado perfeito, quando a gente determinou quem é os termos que elevado ao quadrado é igual a esse trinômio. Então, o que que significa mesmo fatorar? Quem lembra? Fatorar significa transformar um número ou uma soma em fatores, em uma multiplicação. Como assim, prof? Não estou vendo multiplicação nenhuma aí? Lembrando, o que que significa o expoente, gente, em uma potência? Significa a quantidade de vezes que a base vai se multiplicar ela por ela mesma. Então, na verdade, isso aqui é a mesma coisa que x menos 7 vezes x menos 7. Então, aqui, ó, nós transformamos o nosso trinômio em fatores, certo? X menos 7 vezes x menos 7, igual a zero. E agora a gente vai resolver a nossa equação. Lembra que na equação da semana passada, os métodos que a gente aprendeu, tinha uma propriedade que dizia assim, ó, que para que o produto entre dois números seja igual a zero, ou um tem que ser zero, ou o outro tem que ser zero, né? Deixa eu... Ou o outro tem que ser zero, para que o produto tenha resultado zero, certo? Então, aqui nós vamos usar esse mesmo sentido, tá? Então, não é um produto? Então, nós vamos fazer assim, x menos 7 é igual a zero, ou a outra segunda ali, x menos 7 é igual a zero, os dois fatores. E assim, resolvendo essas duas equaçõezinhas que a gente conseguiu aqui, a gente chega no valor das raízes da nossa equação. Então, x vai ser igual, menos 7 vai para o primeiro membro, mais 7. E aqui, menos 7 vai para o primeiro membro, mais 7. O que vocês observaram aqui? Que a nossa equação tem como solução o 7, né? O 7 positivo. Então, nós temos duas raízes reais e iguais. Então, quando a gente tiver um trinômio quadrado perfeito igual a zero, sempre a gente vai ter duas raízes reais e iguais. Então, a solução da nossa equação ficaria assim, ó. 7. Não preciso nem repetir, porque as duas são iguais, tá? Tem uma outra forma de resolver isso. Se vocês lembrarem, deixa eu pegar aqui o livro de vocês para dizer a página que a gente tá também, vai que alguém queira acompanhar, né? Página 111, gente, e 112, tá? É as páginas que a gente está trabalhando. Se vocês recordarem, lá no dia da tarefa, tinha um exercício 12 lá, que trazia já um número dessa forma aqui, ó. X menos 7 elevado ao quadrado igual a zero. E na resolução, a prof ensinou vocês a resolver esse processo. Nesse caso aqui, depois que vocês fatorarem, né, transformar o trinômio quadrado perfeito de vocês em uma potência, vocês também podem usar esse mesmo método de resolução que a prof ensinou lá. Qual que é o método? Fazendo as operações inversas.
Qual é a operação inversa aqui da potência ao quadrado? É a raiz quadrada. Então, a gente teria assim, ó, que x menos 7 é igual a raiz quadrada de 0. Logo, x menos 7 vai ser igual a 0, porque o 0 não admite sinal. Lembra, gente? Ele é nulo. Então, x vai ser igual a mais 7. Letra para um lado, número para o outro. E a gente resolveu a nossa equação usando a fatoração. Só que aqui a gente resolveu de uma forma direta, certo? Ó, as duas deu o mesmo resultado. Na verdade, são basicamente a mesma coisa. Tranquilo? Tranquilo por enquanto, Rian? Rian? Deixa eu ver. Comenta aí pra ver se tá tranquilo. Tá, então ninguém tá respondendo, então tá de boa. Então tá. Então, um segundo exemplo sobre a fatoração. Então, o primeiro passo, a gente vai verificar se o nosso primeiro membro se trata de um trinômio quadrado perfeito, tá? Sempre o primeiro passo é isso. Então, vamos lá. Tem raiz quadrada? Tem. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. 9 tem raiz quadrada? Tem. A raiz quadrada de 9 é 3, ok? E o segundo membro desse trinômio vai ter que ser o produto da raiz do primeiro pela raiz do terceiro termo. Então, 2 vezes x, 2x. Vezes 3, 6x. É 2 vezes a raiz de cada um, certo? Então, esse nosso trinômio aqui é um trinômio quadrado perfeito. Então, a forma fatorada dele, vou colocar um maisinho aqui, ó. Mais, porque o nosso segundo termo que tem o sinal mais, é igual a x mais 3 elevado ao quadrado, que é igual a 16, certo? Esse caso, vocês vão ver que tem uma diferença. Por quê? Porque essa equação, ela não é igual a zero, tá? Então, nós vamos ter raízes diferentes aqui, ok? Quando for igual a zero, sempre vão ser duas raízes reais e iguais. Agora, para resolver, gente, vocês podem usar o mesmo as duas formas. A prof prefere essa, tá? Fazer a operação inversa. Então, qual que é a operação inversa da potência? A raiz. Então, quer dizer que x mais 3 é igual a mais ou menos, porque é diferente de zero, a raiz de 16, ok? Ó, operação inversa da potência é a raiz, no segundo membro, ok? Agora, nós vamos lá. Então, x mais 3 é igual a mais ou menos. Qual que é a raiz quadrada de 16? 4. Todo número real, no caso, tem duas raízes, tá? Todo número que for quadrado perfeito vai ter duas raízes. Uma positiva e uma negativa. Então, a gente sempre na equação do segundo grau, a gente tem que trabalhar com esses dois sentidos da raiz. Então, aqui, ó, se vocês observarem, nós vamos ter duas raízes. Uma que vai ser gerada do x mais 3 com a raiz positiva de 16 e a outra que vai ser gerada com a raiz negativa de 16, que é menos 4, ok? Então, vamos lá. Agora, uma equaçãozinha simples de primeiro grau, letra para um lado, número para o outro. Então, x vai ser igual a 4, tá somando, vem para cá, subtraindo, x1, vamos pôr uma aspa aqui, vai ser igual a 4 menos 3, 1. Descobrimos a nossa primeira solução. E agora aqui, x é igual a menos 4, o 3 é positivo, vem para cá, menos 3, x2 vai ser igual a menos 7. Descobrimos a nossa segunda solução, ok? Então, nossa solução desse problema seria menos 7 e 1. E como que a gente faz para verificar isso? É muito interessante fazer a verificação, tá, gente? Para a gente verificar, nós vamos pegar cada uma dessas raízes e substituir no lugar de x. Então, a primeira lá, vamos pegar a primeira raiz, menos 7. Então, vai ficar menos 7 elevado ao quadrado, mais 6 vezes menos 7, mais 9. Tem que dar quanto? Tem que dar 16, senão não é solução, tá? Então, menos 7 ao quadrado vai dar 49. 49 mais vezes menos? Menos. 6 vezes 7 dá 42, mais 9. Então, 49 menos 42 vai dar 7, mais 9
tem que ser igual a quem? A 16. 7 mais 9, 16. Então, aqui a gente verifica, tem certeza que menos 7 é uma raiz da equação, tá? Ó, o resultado de antes aqui, 16 é igual a 16, ok? Agora, vamos para a segunda solução. Qual que é a nossa segunda solução? X igual a 1. Então, vamos pegar 1 ao quadrado mais 6 vezes o 1 mais 9 tem que ser igual a 16. 1 ao quadrado, 1. 6 vezes 1, 6. Mais 9 tem que ser igual a 16. Aqui vai dar 7. 7 mais 9, 16 é igual a 16. Então, assim a gente confirma, né? Verifica que as duas raízes são soluções da nossa equação. Tranquilo com esse método, gente? Da fatoração? Então, o primeiro passo. Fatora o trinômio quadrado perfeito. Sempre tem que ser um trinômio, tá? Verifica se é trinômio. Se for trinômio, fatora ele. Pega a sua forma fatorada, iguala ao resultado da equação. Substitui ali no trinômio pela forma fatorada. E depois faz as operações inversas. Nesse caso aqui, que a prof... eu aconselho vocês a usar esse caso, que ele acaba sendo mais fácil, tá? Então, calcula a raiz quadrada do segundo membro, depois letra para um lado e número para o outro. E nunca esquecendo que sempre vão ser duas raízes, ok? Mesmo ali, ó, quando era o zero, a gente conseguiu, ó, duas raízes. Só que nesse caso são duas raízes exatamente iguais, tá? Então, por isso, quando você resolve aqui, quando você achar só o 7, a sua solução vai ser ele, tá? Tranquilo? Então, agora vamos para o nosso segundo método de resolução. Ah, eu trouxe aqui um escrito. Deixa eu apagar, que senão vocês não vão ver. Tinha até esquecido desse detalhe. Deixa eu apagar a nossa solução. Aqui diz o quê? Para quem está na apostila, está escrito lá na apostila, tá? Eu copiei de lá porque eu achei interessante. Geometricamente, o trinômio quadrado perfeito, x ao quadrado mais 6x mais 9, representa a área de um quadrado, cujo lado mede x mais 3. Tá aqui, ó, x mais 3, certo? Unidade de comprimento. Para escrever uma equação que representa a área de um quadrado, basta adicionar as áreas das 4 regiões em que ele foi dividido. Então, deixa eu fechar isso aqui para a gente ver. Então, aqui, ó, nós temos lá x mais 3 ao quadrado. Então, eu tenho x ao quadrado mais 2 vezes o 3x mais 3 ao quadrado, que é exatamente o trinômio quadrado perfeito que a gente tinha ali antes. Como a prof já falou lá no início para vocês, sempre que a gente fala de trinômio quadrado perfeito, ele está representando o quê? A área de um quadrado, tá? Então, por isso que a gente pode escrever ele na forma fatorada ou na forma lá de potência, né? Que também representa uma fatoração do trinômio, ok? Então, vamos lá agora para o segundo método. O método de completar quadrados. Há equações do segundo grau em que o primeiro membro não é um trinômio quadrado perfeito. Nesses casos, podemos determinar as raízes da equação utilizando o método de completar quadrados, que consiste em adicionar um número apropriado aos dois membros da equação de modo a manter a igualdade e obter um trinômio quadrado perfeito no primeiro membro, para em seguida fatorá-lo. Então, vocês viram que nós vamos recair no caso anterior, né? Só que antes de recair no caso anterior, no método de fatoração, primeiro nós vamos ter que organizar essa equação e transformar ela num trinômio quadrado perfeito. Por isso que fala ali, ó, completar quadrados, tá? Porque nós vamos completar esse binômio aqui, ó, nós vamos transformar ele em um trinômio quadrado perfeito. Então, nós vamos completar uma parte. Só que nesse caso, como diz aqui no nosso enunciado, aqui, né? Na nossa explicação, como eu vou somar um valor no primeiro membro, eu vou ter que fazer a mesma coisa no segundo membro para que essa minha equação, ela continue preservando o princípio da equivalência, tá? Ela continue sendo igual, tá? Consigo uma equação equivalente. Então, vamos lá. Gente, geometricamente falando, x ao quadrado representa o quê? A área de um quadradinho, tá? Que tem medidas de lado igual a x, certo? Então, x vezes x, isso aqui seria x ao quadrado. Mais 8 vezes
o x. 8 vezes x. Então, eu poderia representar esse 8x por um retângulo de lado x, de altura x e comprimento 8. Desculpa aqui, tá, gente? Aqui você sabe que para prof desenhar aqui é mais complicado, né? Então, vamos dizer que aqui é x e aqui é 8. Então, a gente teria aqui, ó, x ao quadrado mais 8x, certo? Duas áreas de regiões diferentes. Isso é igual a quanto? 65, tá? Então, se a gente pegar essa área do retângulo aqui, ó, e dividir por 2, tá? Dividido aqui por 2, nós vamos conseguir duas áreas iguais a 4x, tá? Ou seja, dois retângulos, um com 4x e outro com 4x. Deixa eu apagar e fazer melhor ali para ficar mais visível. Deixa eu tirar o 8x aqui. Então, nós vamos ter aqui. Então, dividindo por 2 essa área, vai ficar 4x aqui e 4x aqui, certo? Dois retângulos com área 4x. Foi dividido por 2. Então, aqui, se a gente for desenhar isso, ó, vou tentar montar. Não sei se vai ficar perfeito, mas para vocês entenderem, acho que vai ser mais fácil. Então, eu vou ter assim, ó, a nosso x ao quadrado, e aqui eu vou ter um retângulo que tem área. Estou pegando cada parte daquele retângulo que eu dividi, tá? 4x, e aqui eu vou ter outro retângulo que tem área também, o quê? 4x, certo? Ficou um pouquinho maior, mas dá para entender. Então, ó, somando essas três áreas, a gente vai ter isso aqui, ó, x ao quadrado mais 8x. Vocês estão vendo que isso aqui não forma um quadrado perfeito? Então, a técnica de completar quadrados é isso que a gente vai fazer. Nós vamos descobrir um valor que nós temos que colocar aqui, ó, para fechar esse quadrado, tá? Ó. Então, vamos completar esse lado e esse. E nós vamos ter a formação aqui de mais um quadrado. E se vocês olharem, no geral, a figura maior vai ser o quê? Um quadrado. Então, vamos pôr aqui. Aqui é x, aqui é x. Aqui é 4 e aqui é 4. E aqui é x. Se, gente, aqui é 4, qual que é o comprimento daqui até aqui? 4 também, certo? Se tudo aqui, ó, né, daqui até aqui é 4, aqui também vai ser 4. Logo, esse quadrado que eu consegui aqui vai ser... Professora? Oi. Professora? Oi. Deixa eu ver. Eu acho que a Laura tá querendo entrar, a internet dela deve ter caído. Tá, então deixa eu ir lá. Fala para ela chamar agora, Rian. Ela já entrou, né? Laura, conseguiu entrar? Sim, entrou, professor. Pode continuar com a aula. Então, vamos lá. Então, como a gente estava falando, ó, então a gente conseguiu aqui, ó, para completar essa área inicial que a gente tinha, né? Esta região aqui que eu vou rachurar para vocês, ó. Tá vendo? E essa região, a área dela vai ser o quê? 4 ao quadrado. E quanto que é 4 ao quadrado, gente? É 16, certo? Então, para que a gente tenha um trinômio quadrado perfeito, aqui é 16. Deixa eu pôr aqui de preto para... Aqui nós vamos ter uma área 16, certo? Então, para que a gente tenha um trinômio quadrado perfeito no primeiro membro, nós vamos ter que reescrever essa nossa equação da seguinte maneira: x ao quadrado mais 8x mais o 16 que a gente descobriu ali. Então, agora eu tenho um trinômio quadrado perfeito no primeiro membro. Isso aqui vai ser igual a 65. Como eu somei no primeiro membro, para que a gente continue tendo uma equação equivalente, a gente tem que adicionar 16 no segundo membro também, tá? Agora nós podemos resolver a nossa equação. E nós fizemos aqui o quê? Complementamos o quadrado, ou seja, o trinômio quadrado perfeito. Então, qual que é a raiz quadrada de x ao quadrado? X. Qual que é a raiz quadrada de 16? 4. Como a gente tem a soma, então, mais 4. Isso aqui, a forma fatorada é x mais 4 elevado ao quadrado. Olha aqui, ó.
Quanto que é a medida do lado do nosso quadrado maior? X mais 4. E aqui, x mais 4. A área de um quadrado é lado vezes lado. Então, x mais 4 elevado ao quadrado. Isso vai ser igual a 65 mais 16, que vai dar 81. Agora, a gente vai fazer usando a operação inversa. Então, operação inversa da potência ao quadrado é a raiz quadrada. Então, x mais 4 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 81, certo? Então, nós vamos ter duas raízes diferentes. Então, x mais 4 é igual a mais 9, que é a raiz quadrada de 81, e x mais 4 é igual também a menos 9, que é a segunda raiz de 81. Agora, é só resolver essas duas equaçõezinhas simples. Então, x vai ser igual a 9, tá mais, vem para cá, menos 4. x1 vai ser igual a 9 menos 4, 5. Descobrimos a nossa primeira solução. E x2 vai ser x é igual a menos 9, tá mais, vem para cá, menos 4. X vai ser igual a 9 menos 4, menos 13. E assim, a gente descobriu a segunda solução. Então, a solução dessa nossa equação é menos 13 e 5. Como que a gente faz a verificação? Substitui aqui, gente, o 5 no lugar do x ao quadrado e no lugar de 8x. Ó, 5 ao quadrado vai dar 25, certo? Vou substituir aqui bem rapidinho, dá 25. Mais 8 vezes 5, 40. 25 mais 40 dá 65, certo? Viu que como é prático para fazer a solução ali, para verificar a solução? E a mesma coisa com menos 13. Menos 13 ao quadrado, 169. 8 vezes menos 13 vai dar menos 104, menos 104. 169 menos 104, 65, ok? Então, no segundo exemplo, da mesma forma, tá vendo que aqui ó, é diferente, ó. Nós tínhamos aqui x ao quadrado mais 8x igual a 65. Nesse caso, nós temos uma equação completa do segundo grau. X ao quadrado mais 10x menos 11 igual a 0. Só que do jeito que está aqui, ó, nós não temos um trinômio quadrado perfeito. Certo? Por quê? Porque o 11 não tem raiz quadrada exata. Então, para resolver essa aqui, o primeiro passo, né, que a gente tem que fazer para usar o método de completar quadrados é pegar o termo independente e isolar ele, ou levar ele para o segundo membro da equação. Então, vamos reescrever a nossa equação. X ao quadrado mais 10x é igual a 0, tá menos 11, vai para lá, mais 11. Então, 0 mais 11, 11, ok? Agora sim. Agora verifica lá. Nós temos a área de um quadradinho, né? Que tem lado x e x. E aqui nós podemos dividir isso aqui em duas áreas de retângulos, duas áreas de 5x, certo? Então, vamos ter aqui um retângulo com área 5x, que tem lado x, e o comprimento 5. E outro retângulo com área 5x também. Isso aqui é só a geometria para vocês entenderem o processo algébrico que a gente faz, tá, gente? Então, aqui também é x e aqui é 5, ó. Então, nós não temos um quadrado. Então, nós não podemos usar o método do trinômio quadrado perfeito, certo? A fatoração. Então, para que a gente possa usar o método que a gente já conhece, nós vamos completar esse quadrado. Daí o nome. Então, nós vamos completar esse quadrado e nós vamos ter essa região aqui, ó, certo? Para completar. Então, essa região vai ter que medida de lado? Se daqui até aqui é 5, daqui até aqui também é 5. Aqui até aqui em cima é 5, então aqui embaixo também é 5. Logo, essa nossa região aqui, ó, que a gente completou, tem área 5 vezes 5, que é o quê? 25. E aqui a área 5x. Aqui, x ao quadrado. E aqui, 5x. Somando tudo isso, nós vamos ter o nosso trinômio quadrado perfeito para resolver a nossa equação. Então, quanto que eu tenho que somar aqui no primeiro membro e no segundo membro? 25. Então, nós vamos ter lá x ao quadrado mais 10x
mais 25, que é o que a gente está completando, igual a 11 mais 25 também. Tudo que eu somo no primeiro, eu somo no segundo. E agora sim, como a gente já sabe que é a área de um quadrado, então a gente sabe que dá para fatorar. Então, a forma fatorada, como que é? A raiz quadrada do primeiro termo, que é x, perdão. Eu escutei o celular despertar que fiquei preocupada com a hora. Então, vamos lá. A raiz quadrada do primeiro, que é x, e a raiz quadrada do terceiro termo, que é 5. Como a gente tem a soma aqui entre o primeiro e o segundo termo, então nós vamos ter o quadrado da soma como fatoração. É igual 11 mais 25. 11 mais 25, 36. Agora a gente só vai resolver da mesma forma na fatoração, né? No método da fatoração. Operação inversa da potência é a raiz. No caso, potência ao quadrado, raiz quadrada. Então, x mais 5 é igual a mais ou menos a raiz de 36. Nós vamos ter duas raízes. X mais 5 igual a mais 6 e x mais 5 igual a menos 6. Letra para um lado, número para o outro. Então, x vai ser 6 menos 5, x1 vai ser igual a 1. E agora, x é igual a menos 6, mais 5 vai para lá, menos 5, x é igual, x2 é igual a menos 11. E assim, a gente resolveu a nossa equação. Substituindo ali para verificar se está certo, gente, ó. 1 ao quadrado mais 10 vezes 1 menos 11. Tem que ser igual a zero. 1 ao quadrado, 1. 10 vezes 1, 10. Menos 11 tem que dar zero. 11 menos 11, zero. Já verificamos, está correto. Agora, substituindo o menos 11. Então, menos 11 ao quadrado mais 10 vezes menos 11, menos 11. Então, vamos lá. Então, aqui vai dar menos 11 ao quadrado é 121. 10 vezes menos 11, menos 110. Menos 11. Então, vai lá, igual a zero. Menos 11 ali. Então, aqui vai dar menos 121 mais 121. 121 tira 121 é zero. Então, as nossas duas verificações provaram para a gente que tanto o 1 quanto o menos 11 são soluções da nossa equação. Então, o nosso conjunto de solução seria menos 11 e 1. Certo? Nesse aqui eu trouxe para vocês, ó, aquela explicação do desenho ali, ó, como a prof fez. Aqui fica melhor para vocês visualizarem. Então, nós temos aqui, ó, uma área X, tá invertidinho aqui, ele fez um pouco maior, mas é exatamente a mesma coisa, tá vendo? Então, ó, tem o quadrado de lado X, tem área X, tenho dois retângulos com X, 5x de área, e no caso aqui, ó, onde ele completou o quadrado, foi esse cantinho. Se ali em cima é 5, aqui vai ser 5. Se aqui é 5, esse lado aqui também é 5. 5 vezes 5, 25. E a gente chega nessa forma aqui, ó, que é um quadrado perfeito de área x mais 5, né? De lado x mais 5 e área x mais 5 vezes x mais 5, que é exatamente o que a gente fez aqui para resolver o nosso segundo exemplo. Tranquilo por enquanto, Rian? Sim, ninguém tá comunicando aqui, então acho que tá de boa. Tá de boa. Então, é que essa matéria ela não é complicada, né, gente? Ela é mais tranquila. Então, eu trouxe um terceiro e último exercício aqui para vocês, que eu vou resolver bem rapidinho, que eu sei que já tá, nosso tempo está no limite. Então, gente, esse exemplo eu fiz questão de trazer por quê? Porque o nosso coeficiente A, se vocês observarem nas duas outras equações que a gente resolveu aqui, ó, o coeficiente A ali, ó, tá vendo aqui? Ele é igual a 1, né? O nosso A é igual a 1 nessa, e nessa aqui também, ó, o nosso A também, o número que acompanha o x ao quadrado, também é igual a 1. E quando o nosso A for diferente de 1, o que a gente faz para resolver? Porque se o A for 2, o primeiro termo não vai ser não vai ter raiz quadrada. Então, 2x ao quadrado não tem raiz quadrada, entendeu? Então, quando o nosso A for diferente de um número que tem raiz quadrada, então
primeiro passo, para facilitar o nosso trabalho, antes de completar aqui o trinômio, nós vamos fazer o quê? Uma divisão. No nosso caso aqui, o A é 2. Então, nós vamos dividir todos os termos da nossa equação por 2, tá? Todos, inclusive depois do igual. Por quê? Porque é para continuar equivalente. Nesse caso, mas esse caso é zero. Mas se fosse um número diferente de zero, também teria que dividir, daí teria que dividir, entendeu? Por isso que eu já estou mostrando o processo todo, fazendo a equação toda. Então, a nossa equação seria o quê? 2x ao quadrado dividido por x dá x ao quadrado. Menos 16x dividido por 2 dá menos 8x. Menos 18 dividido por 2, menos 9, igual a 0 dividido por 2, 0. Certo? Nesse caso aqui, é um trinômio quadrado perfeito? Tá com cara, será? Não, né, gente? Por que que não é um trinômio quadrado perfeito? Porque números negativos não têm raiz quadrada. E o nosso C aqui, ó, o termo independente, ele é negativo. Então, qual que é o nosso processo? Levar esse termo independente para o segundo membro. Então, nossa equação vai ser x ao quadrado menos 8x igual a 9 positivo, porque negativo é para lá positivo. Agora sim, nós vamos completar quadrados, tá? Então, vamos lá. Sempre dá para usar a forma geométrica, se vocês quiserem, mas não é necessário, tá, gente? Então, vamos lá. Então, aqui é x e aqui é x. Nós dividindo essa área aqui em duas, nós vamos ter dois retângulos com a área 4x. Então, aqui é 4 e aqui vai ser x, porque é a mesma medida daqui. E aqui nós vamos ter mais um retângulo, que também aqui é x e aqui é 4, certo? Agora, vamos completar o nosso quadrado. Então, a medida do nosso lado daqui até aqui vai ser quanto? É igual a essa, é 4. E daqui até aqui também é 4. Então, essa nossa área aqui é o quê? 4 ao quadrado, que é 16. Então, 4x, x ao quadrado e 4x. Então, logo, o termo que nós temos que acrescentar na nossa equação é 16. Então, vai ser x ao quadrado menos 8x mais 16. Igual a 9. Se eu somei no primeiro membro, soma no segundo, mais 16. Agora, a gente já sabe que é um trinômio quadrado perfeito. E a forma fatorada vai ser o quê, gente? A medida dos lados do quadrado que a gente conseguiu aqui. Que é x mais 4 elevado ao quadrado, porque a área é ele vezes ele. Então, elevado ao quadrado, ok? Então, ó, raiz do primeiro, raiz do terceiro. Perdão aqui, né? Deixa a prof mudar, que aqui é menos. Olhar no trinômio sempre. Então, que sinal que a gente tem antes aqui? Menos. Então, aqui é menos, senão nós vamos errar. O processo geométrico aqui, ele ia mudar um pouquinho, mas vou deixar assim por causa do nosso tempo, tá? Mas o que importa pra gente é o termo que a gente tem que adicionar, que é o 16, tá? É igual 9 mais 16, dá quanto? 25. Agora, ó, os dois lados já estão completos. Então, o que eu vou fazer? Operação inversa. X menos 4 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. X menos 4 vai ser igual a 5. E a outra, são duas, né? X menos 4 vai ser igual a menos 5, que são as duas raízes de 25. Então, x vai ser igual a 5 mais... Professora, Oi? o gendarme perguntou, é mais 16 no começo, né? É, mais 16, tá? Aqui. Sempre é positivo esse terceiro termo, senão não vai ter raiz quadrada. Entendeu, Rian? O que mudou aqui é que a prof esqueceu, ó, que era um trinômio da diferença, então o sinal entre o primeiro e o último termo ali vai ser negativo, tá? Então, aqui é menos ao invés de mais. Então, 5 mais 4 vai ser quanto? 9. Então, uma das raízes é 9 e a outra, x é igual a menos 5, tá? Menos 4 vai para lá, mais 4. Então, x vai ser menos 5 mais 4, menos 1. Então, as soluções da nossa equação são, melhor dizendo, né? Menos 1 e 9. Para a gente verificar, é só substituir aqui nessa equação. Vamos lá, ó. 2 vezes menos 1 ao quadrado, mais 16 vezes menos 1, menos 18 tem que ser igual a 0. Então, menos 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1, 2.
mais vezes menos, dá menos. Menos 16. Menos 18. Igual a zero. Deu erro? Ah, é a prof que fez errado, gente. Desculpa. Quem que falou que era mais no início? Eu não O tinha percebido. gendarme. Ah, obrigado, tá, Gedarme? Eu que, ó, viu? Agora que eu percebi que era no início mais. Então estava certa ali, eu fiz a resolução certa e coloquei o sinal errado. Obrigado. Então vamos arrumar aqui, mas aqui não vai mudar em muita coisa. Show. Então aqui é mais, ó, aqui que eu errei o sinal, ó, viu? Então, brigadinho. Então aqui vai mudar nossas soluções, tá? Então vamos apagar aqui e mudar. Eu percebi ali. Deixa eu manter. Ô, professora, a aula já acabou. Tá, não tem problema, Rian. Uns 5 minutinhos não tem problema, tá? Nossa. Oh, meu Deus. Viu a pressa? Deixa eu mudar aqui, vai ficar menos. Vamos cancelar, gente, porque para eu mudar isso aqui, eu vou ter que sair daqui e entrar de novo, tá? Então, aqui, ó, lembrando que aqui, então, nós vamos ter x1 mais 4 igual a 5. Então, x1 vai ser 5 menos 4. Então, x1 vai ser igual a 1. Nossa solução, primeira solução. E o x2 vai ser x mais 4 igual a menos 5. Então, x vai ser igual a menos 5 menos 4, porque vai para o negativo. X vai ser igual a menos 9, tá? Então, a nossa solução... Vocês viram que inverteu o sinal ali da solução, né? Então, a nossa solução vai ser menos 9 e 1. Quando a prof foi fazer a verificação, viu que estava alguma coisa errada. E o colega tinha tentado avisar e eu não tinha percebido. Então, vocês viram que tem que cuidar muito com o sinal, né? Até a prof aqui na pressa errou o sinal. Então, gente, a tarefa de vocês, como o livro trouxe 3 métodos seguidos, ela já vai trabalhar com os 3 métodos nos exercícios da apostila. Então, a prof vai enviar para vocês uma tarefa via WhatsApp, ok? Vou mandar lá no nosso grupo de matemática uma tarefa com um arquivo do Word, daí vocês abram esse arquivo, copiem no caderno todos os exercícios e resolvam. Ô, professora, aqui, ó. Essa vai ser, só um Aqui, pouquinho. ó. Ah, A minha pergunta é se só pode copiar um número e daí faz as contas e coloca as não, respostas. Pode fazer não, isso? não. Você vai copiar Professora, os por exercícios quê? no caderno, tá? Porque você não vai ter de Ô, onde ver professora, depois. Rian, deixa eu só concluir. você depois coloca o Enzo no grupo daí, que ele não tá no grupo daí. Tá. Então, gente, vocês vão copiar os exercícios, tá? No caderno, resolver esses exercícios e mandar a foto dos exercícios copiados e resolvidos até quinta-feira, ok? Eu até tinha pensado de fazer uma aula extra para vocês sobre o método da fórmula resolutiva. Mas eu acho que vou deixar para a semana que vem para não confundir, tá? Então, a tarefa de vocês vai ser essa tarefa que eu vou enviar para vocês. Logo depois que eu terminar as aulas aqui do 8º ano, eu já envio para vocês a tarefa, tá bom? E daí, a entrega é até quinta-feira. Gente, outra coisa que eu quero falar para vocês, é um recadinho, assim, importante. Eu estou verificando que as aulas de correção de atividades estão tendo pouco acessos. Na aula de correção, gente, é uma forma de vocês tirarem as dúvidas de vocês, porque a prof explica todos os exercícios, vai falando método por método de resolução, vai recordando os conceitos que a gente trabalhou na aula. Como vocês sabem, a gente está tendo essas 2 aulas. A de correção, ela é um complemento da aula da segunda-feira. Então, se você não assiste a correção, você está saindo prejudicado, tá? Porque você não está corrigindo a sua atividade, não está deixando ela correta, né? Na apostila. Depois eu vou verificar tudo isso. E outra que você perde de tirar alguma dúvida. Então, é importante fazer a correção, sim, tá? Galera, então, a nossa aula de hoje era isso. Qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp. Professor, você quer que eu comente nos vídeos pra você saber que eu tô vendo? Não, não precisa comentar, Rian. Eu só quero que vocês verifiquem, tá? Ok. Vocês assistam e façam a correção, porque é importante. Ali vocês conseguem sanar as dúvidas de vocês, não é verdade?
Então, gente, beijo. Qualquer dúvida, estou disponível no WhatsApp, tá bom? Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. Até a próxima aula. Tchau, boa semana.